Olá, voltamos com notícias da semana, dessa vez as notícias do último mês. Ficamos um tempo de pausa para cuidar de outras coisas e agora estamos de volta. A intenção esse ano é fazer esse programinha dividido em 4 blocos. O primeiro vai falar sobre ciências, o segundo sobre notícias do mundo, o terceiro sobre Brasil e um quarto sobre Alagoas. Eu espero que os amigos que escutem esse programinha nos ajudem enviando notícias de Traipu também e de Olho d'Água, para que a gente possa assim construir um 5º bloco mais local, ou criando uma rede de divulgação de notícias interessantes da nossa região. Dito isso, vamos começar. E as notícias de ciências são as seguintes. No topo da lista de palavras do ano para 2022 está a permacrise, definida como um período prolongado de insegurança e instabilidade. Essa nova palavra se encaixa em um momento em que passamos de crise em crise e destroços se acumulam. Um relatório elaborado por cientistas da ONU e divulgado demonstra uma redução no buraco da camada de ozônio, que tem sofrido por décadas com a emissão de produtos químicos na atmosfera. Segundo os pesquisadores, a reversão de danos na camada de proteção do planeta está progredindo graças aos acordos globais firmados entre os países para eliminar os gases que têm papel importante nas mudanças climáticas. Espera-se que a camada de ozônio recupere os níveis de 1980 na Antártida até 2066, no Ártico até 2045 e no resto do mundo até 2040. A Rússia lançará a missão para resgatar a tripulação encalhada na ISS após ataque de meteoro. A agência espacial monta a missão de resgate para trazer para casa 2 cosmonautas e astronautas dos Estados Unidos abandonados na ISS. Moscou lançará uma nave de resgate para a Estação Espacial Internacional para trazer para casa 3 tripulantes que estão presos em órbita depois que sua cápsula original foi atingida por um meteoro. A Soyuz MS-22 acoplada teve um grande vazamento espalhando o refrigerante do radiador no espaço e levando um par de cosmonautas a abortar uma camada espacial planejada. Uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a China está esquentando. Em 2021, o Programa Espacial de Pequim estabeleceu sua primeira estação espacial tripulada em órbita da Terra, o Tiangong, de 70 toneladas, que significa Palácio Celestial, deve operar pelo menos 10 anos. A preocupação com a alimentação tem crescido na comunidade de saúde no mundo todo, diante do consumo cada vez maior de ultraprocessados e de fast food. Segundo o Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde, o número de brasileiros de 5 a 9 anos com obesidade em 2019 foi de 13,2%. Um estudo publicado pela revista científica Advances in Atmospheric Science revela que 2022 foi o ano mais quente para os oceanos desde que os dados começaram a ser compilados na década de 1950. 4 das 7 regiões marítimas quebraram recordes de calor no ano passado, e em todas as áreas do globo. 2022 está entre os 10 anos mais quentes de todos os tempos. Além de aumentar mais rápido, o calor da água está atingindo profundidades cada vez maiores, podendo se tornar um fenômeno irreversível até 2100 e causar impactos negativos na vida terrestre. Um artigo da revista Science mostrou que a gigante do petróleo ExxonMobil produziu uma série de documentos internos entre 1977 e 2003 que previam o aquecimento global, enquanto dava declarações contraditórias sobre o tema. Os autores do estudo revelam que as estimativas produzidas por funcionários da Exxon chegaram a ser melhores que as projeções realizadas pelos principais especialistas do clima na época.
O satélite TESS da NASA encontrou um novo planeta que pode ser habitável, chamado TOI 700. O corpo celeste está a 100 anos-luz da Terra, na constelação de Dourado. Tem 95% do tamanho do nosso globo e fica em uma região que permite a existência de água líquida em sua superfície. Segundo a Agência Espacial Americana, o planeta provavelmente é rochoso e leva 28 dias para orbitar sua estrela. Os cientistas tiveram um vislumbre sem precedentes do nascimento das estrelas e dos estágios iniciais do universo, depois que uma nova imagem foi divulgada pelo telescópio espacial James Webb. A imagem mostra um jovem aglomerado de estrelas, conhecidos como NGC 346, que está a mais de 200 mil anos-luz da Terra. Os cientistas têm um interesse particular no aglomerado, que está na pequena nuvem de Magalhães, porque se assemelha às condições do universo primitivo, quando a formação de estrelas estava no auge. Os astrônomos esperam que estudar a região possa dar mais respostas sobre como as primeiras estrelas se formaram durante o meio-dia cósmico, apenas 2 ou 3 bilhões de anos após o Big Bang. Um estudo da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, utilizando dados obtidos pela Câmara de Energia Escura do Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, produziu uma nova imagem detalhada da Via Láctea, com 3,32 bilhões de objetos identificados. Esse pode ser considerado o maior catálogo do tipo. Após 2 anos rastreando a galáxia, o grupo produziu mais de 10 terabytes de informação. A árvore mais alta da Amazônia tem aproximadamente 400 anos e a altura de um prédio de 30 andares. Ela faz parte de um conjunto com outras espécies gigantes encontradas na Flota do Peru, uma área em que é permitida a exploração sustentável dos recursos naturais. Mas ambientalistas dizem que não é o que tem ocorrido, por causa de garimpeiros e grileiros da região. Em novembro do ano passado, essa unidade de conservação foi a terceira mais desmatada de toda a Amazônia. O rompimento da barragem de rejeitos de mina de córrego do Feijão em janeiro de 2019, em Brumadinho, liberou 12 milhões de metros cúbicos de lama, composta especialmente por minério de ferro no ambiente. O material chegou até o rio Paraopeba, cuja bacia abastece a maior parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado na revista científica Science, descobriu que as bactérias presentes no Paraopeba, 4 meses após a tragédia, tornaram-se mais resistentes a vários antibióticos utilizados para tratar infecções em humanos. Agora, mundo. Trabalhadores birmaneses que produziam jeans para a Tesco na Tailândia relatam estarem presos em trabalhos forçados efetivos, trabalhando 99 horas por semana por salários ilegalmente baixos em condições terríveis. A Tesco enfrenta um processo histórico no Reino Unido de 130 ex-trabalhadores por suposta negligência e enriquecimento sem causa. Os trabalhadores fabricaram jeans, jaquetas jeans e outras peças para adultos e crianças para a filial tailandesa dos negócios da Tesco entre 2017 e 2020. O Papa Francisco revelou que já assinou uma carta de abdicação ao trono de São Pedro, caso uma doença grave ou acidente o impeçam de exercer o pontificado. Salvo dores crônicas no joelho, o líder da Igreja Católica goza de boa saúde para um homem de 86 anos. Frank Pavone, padre americano que lidera um movimento anti-aborto nos Estados Unidos, já foi conselheiro religioso do ex-presidente Donald Trump. Ele foi demitido pelo Vaticano sem chance de apelação por ser considerado culpado em processos canônicos de comunicações blasfêmicas. Ele foi demitido pelo Vaticano sem chance de apelação por ser considerado culpado em processos canônicos de comunicações blasfemas nas redes sociais e de desobediência persistente às instruções legais do seu bispo diocesano, sem especificar quais foram os atos cometidos pelo sacerdote. A ditadura islâmica do Talibã anunciou o fechamento das universidades para mulheres no Afeganistão. Meses atrás, a milícia religiosa que controla o país já havia vedado a participação feminina em cursos como medicina, veterinária, engenharia, economia e agricultura, além de impor restrições às aulas de jornalismo.
O Ministério da Educação chinês lançou, junto com outros 12 departamentos governamentais, novas diretrizes a fim de extinguir aulas particulares e legais até junho de 2024. Segundo o Ministério, existem atualmente pelo menos 3.000 escolas ilícitas oferecendo reforço estudantil após o banimento desse tipo de atividade em julho de 2021. As novas orientações buscam promover um gerenciamento comunitário para coibir a prática em locais como cafés, prédios residenciais e comerciais. Um dos principais objetivos do fim das aulas extracurriculares, pelo menos oficialmente, é diminuir os custos de criar filhos no ambiente escolar supercompetitivo chinês. Para isso, o governo lançou sua própria plataforma de educação suplementar, que em 6 meses atingiu 600 milhões de usuários. Nesse meio tempo, na iniciativa privada, professores viraram streamers, escolas viraram e-commerce de vegetais e vários postos de trabalho para jovens recém-formados deixaram de existir. Mortes por policiais nos Estados Unidos atingiram um recorde em 2022. A aplicação da lei matou pelo menos 1.176 pessoas, ou cerca de 100 pessoas por mês, no ano passado. O Ministério Público do Peru abriu uma investigação preliminar sobre a presidente Dina Boluarte e o primeiro-ministro Alberto Otarola. Eles são suspeitos por crimes de homicídios e genocídio na repressão a protestos que eclodiram no país desde que Pedro Castillo deixou o poder. Ao menos 49 pessoas perderam a vida no marco dos protestos que se seguiram à destruição e prisão do ex-presidente em dezembro. Apoiadores de Castillo exigem antecipação ainda de novas eleições. A maior vendedora de carros elétricos do mundo é chinesa. Em 2022, a montadora BYD superou a Tesla e assumiu a primeira posição no mercado de carros não baseados em combustíveis fósseis. Foram 1.086.000 automóveis vendidos no ano passado, a maior parte na China. Ao contrário da Tesla, a BYD foca em modelos populares, cujos preços variam de 100 a 200 mil renminbi, aproximadamente 80 a 160 mil reais. Segundo a reportagem da The Wire China, agora a BYD conseguiu consolidar-se no mercado chinês. A empresa visa mercados internacionais. A empresa chinesa Central Asia Petroleum and Gas Company, subsidiária da estatal China Nation, em Xinjiang, assinou um contrato de 25 anos com o Talibã para a extração de petróleo no norte do Afeganistão. Embora Pequim não reconheça oficialmente o governo afegão desde 2021, a assinatura do acordo aconteceu na presença do embaixador chinês Wang Yi, em Cabul. A expectativa é de que a exploração do petróleo ajude o Afeganistão a sair da crise econômica e financeira que se encontra. Relatório do Fórum Econômico Mundial afirma que o aumento do custo de vida, a intensificação de eventos climáticos extremos e confrontos geopolíticos estão entre os principais entraves para a economia global nos próximos 2 anos. O chefe de uma petroleira dos Emirados Árabes, Sulyan Ahmed, foi nomeado presidente da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que deve ocorrer no final deste ano em Dubai. Essa será a primeira vez que o presidente de uma empresa assume a liderança de uma COP. Ambientalistas criticaram a indicação, citando a ameaça de lobistas dos combustíveis fósseis nas negociações, que aumentaram suas presenças em 20% na COP27 em relação à COP26. Representantes de 196 países aprovaram na Conferência da Biodiversidade da ONU no Canadá um novo acordo global que estabelece a conservação pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas do planeta até 2030. Além da meta 30-30, o acordo aprovado inclui a criação de um fundo sobre biodiversidade para países em desenvolvimento, que deve acumular 20 bilhões anuais até 2025. E 30 bilhões anuais até 2030. O dinheiro deve vir de países desenvolvidos. Elon Musk perdeu metade da fortuna e o posto de homem mais rico em 2022. A empresa tinha 304 bilhões de dólares no começo do ano e terminou com cerca de 130 bilhões. A queda de Musk se explica pela desvalorização das ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos.
A empresa chefiada pelo bilionário enfrenta problemas nas linhas de produção, queda na demanda, juros altos, crises de desconfiança, entre outros problemas. Desde 2021, focada na regulamentação das Big Techs, a China agora está de olho no poder do voto dentro dessas empresas. No começo do ano passado, o órgão regulador de tecnologia comprou 1% de uma subsidiária da Alibaba e está no processo de fazer o mesmo com a Tencent, como já fez com a Weibo e a ByteDance. É uma participação pequena, mas o tipo de ações adquiridas inclui o governo em decisões importantes, com nomeação de diretores. Na direção contrária, o fundador da Alibaba, Jack Ma, perdeu o controle da Ant Group após uma reorganização da composição acionária da empresa. Aumentar a tributação dos mais ricos é necessário para que o mundo enfrente o quadro de crise múltipla que se desenha nos anos 2020. Esse é o argumento central do relatório A Sobrevivência dos Mais Ricos, apresentado pela ONG Oxfam no Fórum Mundial em Davos, na Suíça. O estudo mostra que, num cenário global de explosão da fome, inflação alta e crescimento da pobreza e da desigualdade, os super ricos registraram um aumento de suas fortunas. A maior taxação dessas pessoas pode ajudar a reduzir desigualdade e também gerar recursos para políticas para assistência dos mais pobres. A França teve dia de greve geral contra a reforma de Macron, presidente francês. O movimento foi convocado para protestar contra uma proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Emmanuel Macron. A principal mudança da reforma é o aumento da idade de aposentadoria no país. O governo pretende elevar de 62 para 64 anos de idade mínima para a aposentadoria em um processo gradual que vai até 2030. O maior custo em alimentação saudável no mundo. Esse é o cenário difícil e desigual em que vivem a América Latina e o Caribe, segundo o novo relatório da ONU sobre segurança alimentar e nutricional. O estudo aponta que o gasto pessoal e diário latino-americano que desejam uma dieta saudável é de 3,89 dólares, 35 centavos de dólar acima da média mundial, que é de 3,54. A situação delicada se agrava entre países caribenhos, onde 52% dos habitantes não contam com uma renda que contemple os gastos, que também são mais altos ali se comparados à média regional. No total, mais de 22% do continente carece de acesso a uma rotina alimentar saudável, dados que aumentaram durante a pandemia de Covid-19. 10 pessoas foram mortas e pelo menos outras 10 hospitalizadas depois que um atirador abriu fogo em um estúdio de dança de salão em uma cidade perto de Los Angeles. O tiroteio em massa, um dos piores da Califórnia na memória recente, aconteceu horas depois de um festival lunar de Ano Novo que atraiu dezenas de milhares de foliões em Monterey Park, uma cidade de maioria asiático-americana. Uma caçada humana de horas levou a polícia a cercar e entrar em uma van branca. O xerife Robert Luna identificou o suspeito do tiroteio como Hu Can-tran, de 72 anos. E agora as notícias de Brasil. O governo amazonense autorizou a procura por ouro em áreas que impactam a vida de 32 etnias indígenas em uma das regiões mais preservadas da Amazônia. As licenças foram concedidas para pesquisa na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do estado. É lá onde fica São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do país. A autorização abrange uma área equivalente a aproximadamente 2.900 campos de futebol. O beneficiário é um empresário, que já tinha recebido autorização do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, do governo Bolsonaro. Fazendeiros multados pelo IBAMA por crimes ambientais no Cerrado têm empréstimos de 8,7 milhões mantidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Eles são produtores rurais que tiveram parte ou a totalidade de suas propriedades embargadas e foram responsabilizados por desmatar milhares de hectares de vegetação nativa. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o relatório favorável ao chamado PL dos agrotóxicos, que altera as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos. O projeto de lei passou na Câmara e agora a comissão aprovou o pedido para que seja analisado com urgência pelo plenário. Com data original de 1999 e autoria do então senador Blairo Maggi, grande empresário do agronegócio, o projeto é também conhecido como PL do Veneno.
Na cidade conhecida como berço da soja, cerca de 150 crianças e funcionários foram intoxicados por venenos aplicados numa plantação a menos de 20 metros da Escola Municipal de Educação Básica Silvana. O caso ocorreu em Sinop, Mato Grosso. Os erros são graves, a começar pelo fato de as crianças intoxicadas não terem recebido atendimento médico imediato. A gestão pública também falhou ao não divulgar o nome do agrotóxico, informação crucial para definir o tratamento das vítimas. Além disso, a prefeitura tentou ocultar o caso e proibiu os servidores de falar com a imprensa. Rezadora indígena do povo Guarani Kaiowá, Estela Vera, de 67 anos, estava em casa quando homens encapuzados surgiram e dispararam contra sua cabeça dezenas de tiros. Ela morreu diante do próprio filho na terra indígena Icu-Catu, no município de Japorã, em Mato Grosso do Sul. Gigante do setor de ultraprocessados, a M. Dias Branco tem as marcas Adrila, Vitarella, Pilar, Estrela, Piraquê e Basilar no seu portfólio e integra a lista das corporações que estarão na próxima carteira de Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores, válida para 2023. O que o índice não conta é que a empresa possui 3.000 processos trabalhistas, documentos dos tribunais regionais do trabalho de 18 estados onde há unidades da empresa mostram processos que versam sobre o não pagamento de horas extras, acidentes de trabalho e doenças ocupacional adicional de insalubridade ou periculosidade, entre outros. A estimativa do censo de 2022, encaminhada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União, apontou que a população brasileira é composta por 207 milhões de habitantes. O número é menor do que indicações anteriores, indica uma queda no ritmo de crescimento demográfico. Luiz Inácio Lula da Silva concluiu a formação do seu ministério. Dos 37 nomes, 26 estão ligados diretamente a partidos. 10 são do PT, 3 são do MDB, 3 são do PSB, 3 são do PSD, 3 são do União Brasil, 1 é do PDT, 1 é do PSOL e 1 é do PCB e 1 é da Rede. A criação do Ministério dos Povos Originários, comandado por Sônia Guajajara, liderança indígena e deputada federal eleita, marca um momento histórico na agenda indígena do Brasil. O conhecimento ancestral dos povos indígenas e das comunidades tradicionais são fundamentais para a preservação dos ecossistemas locais e para conter o avanço das mudanças climáticas. Diante disso, entre os desafios do novo ministério estão a demarcação dos territórios e a manutenção dos modos de vida destes povos, constantemente ameaçados pelos interesses de determinados setores econômicos. Um exemplo é o projeto de exploração do petróleo na Foz do Amazonas, que põe em risco as áreas dos povos indígenas e tradicionais do Oiapoque, no Amapá, e ressalta a necessidade urgente de reconhecimento e proteção de seus direitos. O empresário Jamildo Bonfim de Jesus, de 60 anos, é um dos 670 nomes que aparecem na lista de presos pelos atos golpistas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Ele é dono da Edital Locação de Mão de Obras Eireli, empresa que possui 40 contratos firmados com diferentes órgãos do governo federal, recebendo 24 milhões desde 2014. O Movimento Brasil Verde e Amarelo, que reúne mais de 300 entidades ligadas ao agronegócio, usou as redes sociais para estimular os atos que culminaram na invasão criminosa dos três poderes. O coletivo é liderado pelo ruralista Antônio Galvão, ex-candidato ao Senado pelo Mato Grosso e também presidente da Associação dos Produtores de Soja. Além de ser um dos mais importantes produtores de soja do seu estado, Galvão e seu filho Albino foram condenados em outubro de 2020 por desrespeitarem o vazio sanitário, período no qual é proibido realizar a plantação de soja para evitar o aparecimento de fungo conhecido como ferrugem asiática da soja. Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo são os estados com o maior número de financiadores dos atos golpistas identificados pela Polícia Federal. Empresários, especialmente do agronegócio e do setor de transportes e CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas, são os grupos que mais deram apoio ao movimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote para melhorar as contas públicas do país. As medidas listadas pelo ministro estão concentradas no fim de desonerações e em outras iniciativas para aumentar a arrecadação. Uma delas é a renegociação de dívidas de pessoas físicas e de empresas com descontos para que os débitos sejam pagos.
Se as medidas funcionarem na íntegra, o resultado primário pode passar de um déficit de 232 bilhões para um superávit de 11 bilhões em 2023. Haddad, porém, não se comprometeu com essa meta. A Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas. A ação foi enviada à Justiça 8 dias após a divulgação do roubo bilionário. O varejista comunicou 43 bilhões em dívidas. A Americanas entram com pedido de recuperação judicial. A ação foi enviada à 4ª Vara Empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, que a aceitou no mesmo dia. A recuperação judicial acontece quando não há acordo entre uma empresa e seus credores, e a mediação precisa ser feita pela Justiça. A Americanas deve apresentar um plano detalhado para a recuperação em até 60 dias. O pedido da empresa ocorreu depois de ela ter anunciado ao mercado que encontrou inconsistências em lançamentos contábeis, totalizando um possível rombo de 20 bilhões. O rombo da Americanas gerou um efeito dominó financeiro no mercado brasileiro. As ações da empresa na Bolsa de Valores derreteram a debentures, títulos de dívida, desvalorizaram muito. Fundos e investidores que tinham esses papéis nas suas carteiras registraram perdas relevantes. O caso também afetou bancos credores. Entre as instituições com maior exposição estão o BTG Pactual, Bradesco e Santander. Banco do Brasil e Itaú também têm valores importantes a receber da empresa. As inconsistências aconteceram ao longo de anos no registro de dívidas relativo ao que se chama de risco sacado. O risco sacado é uma operação financeira em que um banco assume o pagamento de uma empresa a um fornecedor. Desse modo, a empresa não fica devendo para o fornecedor, mas sim para o banco. Geralmente, essas operações têm como garantia valores que a empresa tem a receber. A Americanas disse que dívidas tomadas junto a bancos em operações de risco sacado não se encontram adequadamente refletidos na conta fornecedores, nas demonstrações financeiras. Ou seja, houve um erro de registro e a dívida não entrou corretamente no balanço da empresa. Em resumo, uma dívida financeira de 20 bilhões não foi devidamente contabilizada no balanço. Há uma série de dúvidas importantes envolvendo o caso. Em primeiro lugar, não se sabe exatamente o que aconteceu e como as dívidas entraram no balanço, se é que entraram. Além disso, não se sabe como foi possível que a empresa tenha acumulado um montante de 20 bilhões em dívidas sem o registro correto. Não se sabe se o rombo foi resultado de um erro técnico ou de fraude. Além dos problemas contábeis, a empresa anunciou a renúncia do diretor-presidente Sérgio Rial e dos diretores de relações com investidores André Covre. Ambos estavam havia menos de 10 dias no cargo. Segundo especialistas, a empresa teria escondido essa conta por anos para melhorar seus balanços e se valorizar no mercado. A fraude teria anos e se avolumado de modo assustador. Os prejudicados serão, sobretudo, as sardinhas, pequenos investidores que compraram ações da Americanas e viram seu dinheiro evaporar. Os bancos credores devem se safar. Os controladores Marcel Teles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lema já garantiram que todos receberão seu dinheiro. Garantir a ocupação de pelo menos 30% de negros nos mais altos postos do funcionalismo público. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, quer aprovar um decreto com esse objetivo, mirando os chamados cargos de confiança do governo. Ela afirma que, além de novas políticas afirmativas voltadas para a população negra, olhar para questões atuais. Não abandonará pautas históricas como a segurança pública dos negros e vai propor uma revisão na lei de cotas. Mais de 150 famílias ficaram desabrigadas em Curitiba. Elas viviam na ocupação Povo Sem Medo e foram alvo de uma ação da reintegração de posse pela Polícia Militar do Paraná. Os moradores passaram quase um dia sem ter para onde ir, até que conseguiram espaço para se abrigar em garagens, vans, quartos emprestados e outros 5 ocupações da capital paranaense. As equipes da Fundação de Ação Social deram apenas uma alternativa. As famílias tinham a opção de ir para o acolhimento, mas seriam separadas. Foi então que organizações da sociedade civil se articularam para que as famílias não ficassem nas ruas. O motorista do presidente Bolsonaro, Alexandre Silva Almeida, gastou com o cartão corporativo R$62 mil em um único dia na lanchonete Toy e Tais, em São Paulo. Foram 6 notas fiscais de R$9.500 e uma de R$5.206. E não foi só ele. O estabelecimento recebeu ao todo R$626 mil de funcionários da presidência. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou uma lista com o nome das pessoas presas por conta dos atos extremistas no dia 8 de janeiro.
A lista inclui apenas os que foram admitidos no sistema prisional do Distrito Federal. Os homens estão no Complexo da Papuda e as mulheres na penitenciária feminina A Colmeia. A maioria dos presos, 55%, tem mais de 45 anos e 65% são homens. Entre os detidos com menos de 30 anos, a proporção de homens sobe para 89%. A média de idade dos homens é de 44 anos e das mulheres de 48. O Brasil bateu o recorde de mortes causadas por dengue em 2022. Foram 1.016, com outras 109 em investigação. A marca anterior era de 2015, com 986 óbitos. O número de casos também aumentou, 162% em relação a 2021, passando de 544 mil infecções naquele ano para 1.450.270 casos prováveis em 2022. A doença tem se espalhado pelo país, mesmo em cidades que nunca haviam tido casos confirmados. Períodos chuvosos e baixa percepção de risco de contaminação são os principais fatores para os números atuais da dengue. A cada 34 horas morre uma pessoa LGBT no Brasil. O país, assim, segue no topo do ranking entre os que mais matam LGBT, de acordo com o levantamento do Grupo Gay da Bahia. Em 2022, 256 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros foram vítimas de morte violenta. Mais da metade dos crimes foi cometida por armas de fogo ou brancas, e ainda há casos de asfixia, espancamento, apedrejamento, esquartejamento, atropelamento proposital. É isso, amigos, ficamos por aqui. Espero que vocês ouçam, comentem, curtam, compartilhem nos grupos e até a semana que vem.